Bom dia, meus irmãos. Bom estarmos aqui. Esse é o dia que Deus, pela sua graça, tem nos concedido o privilégio de podermos cultuar ao Senhor, adorá-lo, nesse dia que é separado para o culto público, para adoração. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 103, versículo 1, até o versículo de número 11. Salmo 103, 1, eu vou ler até o versículo de número 14. Eu vou ler e convido os irmãos a acompanharem a leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e Sustentador de todas as coisas, Deus soberano, que governa, que mantém, que faz todas as coisas conforme o seu querer, que executa os teus planos, os teus eternos propósitos, visando a tua própria glória, a exaltação do teu próprio nome. Nós nesta manhã vimos aqui para adorar-te, cultuar-te, bendizer, Senhor Deus, o teu santo nome, expressando louvores com gratidão, com alegria no nosso coração, reconhecendo a tua bendita pessoa, reconhecendo que tu és o único Deus, reconhecendo a tua tão grande misericórdia para conosco em Cristo Jesus, em ter enviado o teu Filho para vir a este mundo, para assumir uma natureza humana, para obedecer em nosso lugar a tua lei e ser levado à cruz do Calvário para ali levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, expiar a nossa culpa e nos trazer, por meio dele, graça, perdão e redenção. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Queremos mais uma vez suplicar a tua graça quando nós vamos estudar, meditar sobre a tua pessoa, o teu ser, os atributos que pertencem a ti, que exaltam, que glorificam de fato quem tu és, atributos que o Senhor tem, atributos perfeitos, os quais o Senhor mesmo revela a nós nas Escrituras. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja gracioso conosco, nos dando um coração humilde, temente, um coração também desejoso, Senhor Deus, de conhecer a tua bendita pessoa e assim esse conhecimento nos leve a te amar, a te temer e a servir o Senhor com alegria, com gratidão no nosso coração. Seja conosco, nos abençoe, nos instrua e fale ao nosso coração. É o que pedimos, oramos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos.
Nós estamos estudando a nossa confissão de fé, estamos estudando o capítulo 2, parágrafo 1. Hoje eu vou ler o parágrafo 1, a seção 1 e 2, para que a gente tenha uma maior compreensão. A seção de número 12, eu já falei muito acerca dela, que quando eu estudei sobre, ainda, claro, o ser de Deus, sobre a sua pessoa e sobre aquilo que a Escritura revela acerca de Deus, sua autoexistência, seu poder, sua onisciência, sua onipresença. Eu vou ler então essas duas sessões para que a gente possa ter uma compreensão ainda maior e melhor, mas aí lembrando os irmãos que nós ainda vamos estudar sobre o amor de Deus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria, imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum inocente ou culpado. Seção de número 2. Deus possui em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, e é o único todo suficiente em si e para si, não tendo necessidade alguma das criaturas que ele mesmo criou, não derivando delas glória alguma, mas apenas manifestando sua própria glória nelas, por meio delas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, e sobre elas exerce ele pleno e soberano domínio, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe apraz. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de modo que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos, da parte dos anjos e dos homens, bem como de toda e qualquer criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço ou obediência, os quais lhe aprove requerer deles. Meus irmãos, nós estamos estudando esta parte específica aqui, ainda que, como eu falei, a sessão de número 2 já falei, já estudamos, quando nós vimos a primeira parte, há um só Deus vivo e verdadeiro, qual é infinito em seu poder e perfeição, mas nós estamos estudando os seus atributos, os atributos de Deus, e aqui o atributo dele que é o amor, e aqui diz que ele é amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade. Como temos, pela graça de Deus, procurado estudar a nossa confissão, e o capítulo 2 da nossa confissão, ele trata sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus. Este é o estudo para nós, claro, fascinante. Nós entendemos e cremos que quis Deus, aprove a Deus se revelar a nós. Isso é uma demonstração da sua tão grande condescendência. Ele quis se fazer conhecido. Ele se faz conhecido a nós na criação, mas de modo especial ele se faz conhecido na Escritura. A Escritura é a revelação, né? É Deus revelando aquilo que ele quis se fazer conhecido do seu ser, da sua pessoa.
e dos seus atributos, de qualidades que ele, somente ele tem, mas também daquilo que ele quis fazer reconhecido a nós acerca dos seus eternos propósitos, dos seus eternos decretos, e dentre esses decretos ou decreto está a sua tão grande redenção, a sua tão grande salvação para pecadores. Então ele revela-se a nós, ele se faz conhecido. No lado nós vamos ver na criação, a criação torna o homem indesculpável diante de Deus. O homem não pode dizer, Deus não quis se fazer conhecido, eu não sei nada de Deus porque ele não se revelou. Não, a criação revela o Criador. A criação revela atributos, qualidades dele, que tornam o homem indesculpável. Se não houvesse a queda, nós não precisaríamos de uma revelação especial. Mas devido à queda, quis Deus agora se fazer conhecido de um modo especial pelas Escrituras, pela palavra dele. E ele fez isso revelando aquilo que ele queria fazer conhecido e revelou a homens, separando homens. Pedro vem dizer, homens santos falaram da parte de Deus e Deus os guiou pelo seu Espírito para registrar esta revelação, para que essa revelação pudesse chegar a nós de geração em geração, como de fato ela é, palavra de Deus, palavra autêntica, inerrante, infalível e autoritativa. Então, todo o conhecimento que nós temos de Deus, daquilo que ele quis se revelar a nós, está contido na Escritura. Este conhecimento ele é suficiente para nos levar a conhecê-lo e levar a crer nele, a obedecê-lo, amá-lo. E este conhecimento também é suficiente quanto ao modo como nós devemos viver para agradar ao Senhor Deus. Então, ele revela a nós e esta revelação ela é plena daquilo que ele quis revelar, mas ela não é uma revelação exaustiva, não é tudo sobre Deus. Aqui é somente aquilo que ele quis revelar a nós para o nosso conhecimento, para a nossa fé, para a nossa obediência e para nós vivermos de modo como ele revela a sua vontade a nós. Nós estamos estudando, portanto, sobre o ser de Deus e, de modo específico, sobre os atributos de Deus, os quais nós chamamos de atributos morais ou atributos comunicáveis, porque tem alguns atributos que somente Deus tem, alguns atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que os seres criados não possuem, que somente ele tem esses atributos e que fazem de fato de Deus ser o único Deus, o Deus verdadeiro, né? Não há um outro Deus, há um único Deus, um ser divino, pessoal, eterno, imutável, onipotente, onipresente, o Deus, o único ser pessoal autoexistente, que ele em si mesmo tem vida, que não depende de nada, de ninguém. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, não para completá-lo, não por uma necessidade, mas porque aprove a ele fazer isto. Ele é o Deus que não tem princípio nem fim, infinito no seu ser, incompreensível, mas ao mesmo tempo um Deus conhecível, que nós podemos conhecer. Então ele vem revelar-se a nós algumas dos seus atributos, dos atributos que nós chamamos atributos morais ou comunicáveis. E dentre esses atributos nós estamos estudando o primeiro, que é sobre o amor de Deus. Deus é conhecido como Deus é Espírito, ele é identificado Deus é Espírito, Deus é luz, mas Deus é amor. E nós vimos alguns aspectos deste atributo domingo passado, que nós vimos algumas qualidades, características deste amor. O amor de Deus ele é infinito, ele é eterno, o amor de Deus ele é soberano, ele é imutável. Mas nós também começamos a ver as manifestações deste amor. Este atributo tem algumas características, algumas qualidades. Uma delas é claro, Deus é eterno, seu amor também é eterno, ele é imutável, o seu amor é imutável, ele é soberano, o seu amor também é soberano, ele é livre, o amor de Deus é livre, é independente. Mas o amor de Deus se manifesta, ele manifesta o seu amor às suas criaturas através da sua bondade,
Nós vimos domingo passado a bondade do Senhor Deus e nós vimos que a bondade é um atributo proveniente do amor de Deus, pelo qual a sua vontade é movida para satisfazer a necessidade das suas criaturas, visando o bem-estar delas e, claro, visando a sua glória. Então, onde nós vamos ver o amor de Deus sendo manifesto? Na sua bondade. Deus é bondoso. A sua vontade, ela é movida, ela é elevada para suprir as necessidades, para satisfazer a necessidade das suas criaturas, visando o bem-estar delas, visando a felicidade delas e, claro, visando a glória do Senhor Deus. Nós vimos que há duas palavras para este atributo. Um é bondade, que é essa, né? É esta vontade de Deus em satisfazer, mas há também uma outra palavra que é benignidade. A benignidade é a bondade, mas de uma maneira terna, de uma maneira onde ele manifesta a sua afeição. É Deus sendo gracioso, generoso e Deus sendo benevolente para com as suas criaturas. É, portanto, a bondade dele sendo manifesta de uma maneira graciosa, de uma maneira afetuosa, de um modo terno. E nesse sentido, ele se identifica, ele revela também que ele é benigno, ou a benignidade do Senhor Deus. Mas há um outro atributo que manifesta onde o amor de Deus é manifestado, que é a sua misericórdia. Então hoje nós vamos ver estudar sobre a misericórdia. Nós vimos domingo passado que o amor de Deus se manifesta na sua bondade, mas o amor de Deus ele é manifestado na misericórdia, ele é manifestado na sua longanimidade e ele é manifestado na sua graça. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre este atributo de Deus, sobre o seu amor, mas vendo ou estudando sobre as duas manifestações deste amor, a misericórdia e a longanimidade. A graça nós vamos deixar para o próximo domingo, porque senão eu poderia me estender um pouco mais, penso. Então nós vamos estudar hoje sobre a misericórdia do Senhor Deus. Este é um atributo, né, conhecido, revelado, cantado, admirado, porque é onde este atributo manifesta o amor de Deus a quem? As suas criaturas. É a sua compaixão. A misericórdia de Deus é um atributo que se revela a nós de modo tão admirado e só é revelado a nós por causa da queda, por causa da condição miserável, lastimável que toda a sua criatura, toda a criação, toda a raça humana veio a estar devido ao pecado, devido à queda. Sabe, eu penso que é tão difícil para nós mensurarmos ou pensarmos de uma maneira contrastante um estado perfeito em que o homem foi criado, um estado de glória que ele foi criado, de um estado onde ele desfrutava de uma criação perfeita e agora para nós vermos, nós não temos mais esse estado, nós apenas temos, digamos assim, um vislumbre daquilo que era, o que seria. Nós já nos encontramos no estado de queda. Então, às vezes, é tão difícil para nós fazermos compreender melhor, contrastando entre esse estado perfeito e o estado que nós estamos agora. Mas a compaixão de Deus, ela só é evidenciada, só é revelada a nós por causa da queda, dessa condição em que toda a criação, todos nós viemos a estar por causa do pecado. Um estado lastimável, miserável, que Deus é movido a revelar, a mostrar a sua compaixão para com as suas criaturas. A misericórdia, portanto, ela é a expressão do seu amor para com a sua criação, devido ao estado de miséria em que esta se encontra, devido à queda, o pecado. Só para a gente entender o que é a misericórdia de Deus. É a manifestação do amor de Deus devido ao estado miserável, lastimável, que todas as criaturas, de modo específico, toda a raça humana veio a estar
devido à queda, devido ao pecado. É o seu sentimento, né? A misericórdia é o sentimento de compaixão, é o sentimento de dor, de piedade, devido ao sofrimento, devido à angústia, devido às dores, às dificuldades que nós, os seres humanos, passamos a ter, a criação, devido, claro, à queda. E é sempre bom lembrar que toda esta condição de sofrimento, de miséria, de angústia que a raça humana se encontra, não é por causa, a razão não está no Senhor Deus. Não é por causa dele que a geração, ou melhor, que a criação geme, que a raça humana sofre, padece dores, padece de enfermidades, angústias, necessidades, adversidades e que está sujeita à condenação eterna. A causa de todo esse sofrimento, de toda essa angústia, de todas essas adversidades, do pecado, da morte e da condenação a qual a raça humana está sujeita, a causa não está no Senhor Deus. A causa está no orgulho, na soberba, na desobediência, na rebeldia, que trouxeram todas estas aflições sobre todas as criaturas, sobre a criação e, de modo bem específico, sobre a raça humana. Então, quando nós vamos ver a misericórdia, é este atributo revelado, né? É o amor de Deus manifestado por causa de uma condição em que toda a criação está, toda a raça humana está. Dores, sofrimento, angústia, e isso é consequência da queda, do pecado, do orgulho, da soberba, da rebeldia contra o Senhor Deus, que levaram o homem e a raça humana a todos esses sofrimentos. Quando nós vamos ver as Escrituras, elas vão revelar esse Deus misericordioso. O texto que nós lemos, ele é tão claro quanto a isso. Ele vai mostrar, versículo de número 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ainda no versículo de número 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: Ele é o Pai de misericórdia. Salmo 116, 5 diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Quando a Bíblia fala da misericórdia, ela expressa a misericórdia como uma qualidade entranhável, como uma qualidade que está na essência, no ser de Deus. E é como se ela expressasse a misericórdia como ela estando nas suas entranhas, e isso causada pelo compadecimento, pela sua dó, pela sua piedade, para com o sofrimento da sua criatura, especialmente ou muitas vezes revelada a sua compaixão para com o seu povo. Para com Israel no Antigo Testamento, para com a igreja no Novo Testamento, formado de judeus e de gentios. Assim como as Escrituras também descrevem o ser de Deus, a pessoa de Deus, sendo Ele eterno, a Escritura também vai revelar este atributo, a misericórdia de Deus sendo eterna. Com amor eterno, com compaixão eterna, Ele se compadeceu de nós. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Salmo 106, Salmo 107, 1, 106, 1, Salmo 107, 1, Salmo 118, 1, Salmo 136, 138, todos eles vão revelar esta qualidade do amor de Deus, ou este atributo de Deus, a sua
misericórdia e destacando que esta misericórdia ela é eterna. Deus, na eternidade, quis Ele manifestar a sua misericórdia. Também a sua misericórdia também é descrita na Escritura como uma manifestação do seu amor soberano. Assim como o amor de Deus, ele é soberano, ele no seu amor, ele é livre, ele é independente. A sua misericórdia, ou a manifestação do seu amor, na sua compaixão para com as suas criaturas, também a misericórdia é soberana. E aí nós vamos ver que é o próprio Deus que vai dizer: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. A misericórdia, ela é soberana. É Deus manifestando a quem lhe aprouver, aqueles a quem Ele quer, de modo especial a sua misericórdia salvífica, redentiva. Ele vai dizer: terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Portanto, nós vamos sempre ver este aspecto do atributo de Deus. Seu amor é soberano, sua redenção ela é soberana. Aprove a Ele, quis Ele, é uma prerrogativa de Deus. Ele salva a quem Ele quer. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia, dele manifestar. Ele é livre. Quando eu falo que ele é livre, independente, que ele não tem nenhuma pressão sobre si, que não há nenhuma causa fora dele para usar da sua misericórdia. Lembra quando Paulo está falando sobre o amor de Deus, ele vai destacar esta manifestação do amor de Deus para com pecadores, quando ele fala da redenção. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, né? Então ele vai dizer: mas por causa da sua misericórdia. E ele vai destacar isto, ou ele vai destacar este atributo do Senhor Deus. A misericórdia, portanto, ela é soberana, né? Como todos os atributos, como Deus é soberano, seus atributos também são soberanos, que quis Deus o Senhor manifestar sua misericórdia sobre o seu povo, Israel, no Antigo Testamento, né? Qual é a causa? Qual a razão? A sua compaixão. Ele se compadeceu, né? Essa manifestação, este sentimento que Deus tem de dor, de piedade, em olhar, em ver a situação tão miserável, tão lastimável, em que a queda trouxe sobre o homem, trazendo a ele sofrimento, angústia, dores, enfermidades, necessidades. E quis Deus, então, na sua livre vontade, manifestar, se compadecer, ter dó do homem, da sua criatura, dos seres humanos, por causa desta condição tão lastimável, tão miserável, em que o ser humano veio a estar, ou que todos nós viemos estar. Como eu falei, ora, nós vamos compreender melhor a redenção quando nós compreendemos também, meus irmãos, a nossa condição. Esse atributo vai ser exaltado ou destacado de uma maneira tão admirável quando nós compreendermos qual era a nossa condição. E é isso que sempre trará, meus irmãos, honra, o crente vai tributar honra, glória e louvor a Deus, porque pela graça de Deus ele conseguiu ver qual era a sua condição. Miserável, culpado, numa condição que ele estava impossibilitado de fazer qualquer coisa. E Deus quis manifestar a sua dor, a sua piedade a ele, ao homem e toda a sua criação, no sentido de ele querer ainda manifestar a sua misericórdia. Para Israel, nós vamos ver que Deus manifestou sua misericórdia. A causa não estava neles. Deus sempre quis mostrar isso. Salmo 136 é uma exaltação ali da misericórdia do Senhor Deus. Que vamos ler só alguns trechos para a gente compreender
aquilo que exalta a misericórdia do Senhor Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só até aqui para a gente entender, né? E quando nós vamos ver isso é o salmista exaltando, e exaltando depois que foi Deus que os tirou do Egito. Nós vamos ver a misericórdia de Deus por causa da aliança. Deus usando de misericórdia para com seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão, e Deus fez uma aliança no qual ele seria o Deus de Abraão, e Abraão e toda a sua descendência seria o seu povo. Um povo distinto, um povo separado, a quem ele deu leis, mandamentos, preceitos, e um povo que deveria viver em obediência para a glória do Senhor Deus. Deus fez uma aliança, os separou. A causa não estava neles, não estava em Abraão, não está em Israel como nação. Não é porque eles eram fortes, porque eles eram numerosos. Não, quis Deus manifestar a sua misericórdia. E Deus, então, fez uma aliança, que ele estenderia o seu favor, o seu cuidado, ele estaria conduzindo, assistindo, dispensando a este povo sua bênção, seu favor. E Deus iria cuidar deles durante toda a sua peregrinação e durante a permanência na terra prometida, que era Canaã. Mas nós vamos ver que a história não é assim. A história ela não acontece desta maneira. Deus mantém a sua fidelidade, Deus mantém o seu pacto, Deus mantém a sua aliança. Ela é inviolável, ela é eterna, porque ela é realizada por um Deus eterno. O Deus que não pode mentir, que não pode quebrar as suas promessas, os seus pactos. Mas quando nós vamos ver pelo lado de Israel, não é a mesma história. Israel quebrou a aliança, abandonou o Senhor, seguiu outros deuses, e Deus então vai mostrar a sua misericórdia a esse povo. Deus vai mostrar a sua compaixão a eles, mesmo pelo estado em que eles vão se encontrar. Por exemplo, quanto ao cativeiro da Babilônia, o que nós vamos ver? Um Deus manifestando a sua misericórdia, mas um Deus que antes de manifestar o juízo, ele traz advertências. Deus advertiu o povo de Israel quanto ao juízo que viria. Se vocês não andarem nos meus caminhos, se vocês não se arrependerem, não voltarem para mim, ele iria mandar quem? Os caldeus, iria trazer juízo e eles iriam ser levados cativos. E eles não deram ouvidos à voz do Senhor Deus, não ouviram seus profetas. Seus profetas sempre foram levantados em um contexto, meus irmãos, de decadência espiritual e de decadência moral. Sempre que eles foram levantados, o ofício profético não era um ofício permanente. Deus levantava de tempo em tempo, o ofício sacerdotal era permanente, mas o ofício profético não era. Deus levantava profetas, e Deus levantava profetas quando eles haviam abandonado, quebrado a aliança, abandonado a lei de Deus, ou seguindo, adorando outros deuses e vivendo fora dos preceitos e dos mandamentos do Senhor Deus. Deus primeiramente mostra a sua misericórdia em adverti-los. Deus nunca traz juízo. Em todas as Escrituras nós vamos ver que antes de Deus trazer juízo, ele faz um anúncio da sua misericórdia. E a sua misericórdia é o anúncio de quê? Arrependam-se, volte-se, abandone os seus maus caminhos. Nós vamos ver isso de uma maneira tão clara em Jeremias. Lembra? Jeremias pregando, Jeremias anunciando, olhe, pondere, veja as veredas antigas que os nossos pais andaram, andem pelas veredas antigas, voltem para os caminhos do Senhor Deus. Mas eles diziam o contrário, não. Eles diziam que Jeremias era contra eles, que Jeremias é daqueles
digamos assim, os do contra. Onde já, quem imagina, quem poderia pensar, Deus jamais vai nos levar cativos, jamais vai destruir Jerusalém, jamais vai destruir o templo. E Jeremias advertiu para que eles pudessem se converter ao Senhor Deus. Sempre os atos de juízo do Senhor Deus, eles sempre vêm antecipados com o anúncio da sua misericórdia, de um chamado ao arrependimento. Os falsos profetas diziam, não, Jeremias é um alarmista, né? Mas o que Jeremias dizia sobre eles? Curam a ferida do meu povo superficialmente. Dizem paz, paz, quando não há paz. Eles foram levados cativos por 70 anos e nós vamos ver ali o Senhor Deus usando de misericórdia por causa da sua aliança. Deus usando de misericórdia, ele vendo a aflição, o sofrimento dos judeus no cativeiro da Babilônia, e a misericórdia de Deus foi estendida. Não obstante, como eu falei, as repetidas advertências que eles receberam e não ouviram e mantiveram-se com os corações duros para o Senhor. Foram levados cativos. Deus usou de misericórdia para com Israel. Deus usou, e é quando nós vamos ver Jeremias lá em Lamentações, lembram? Lamentações 3, dizendo, quero trazer à memória, trazer à minha mente aquilo que pode me trazer esperança. Onde estava a sua esperança? Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus não iria consumir o seu povo por causa da aliança que ele fez para com Abraão, para com seu povo. E ele quis manifestar, e de uma maneira tão admirável, a misericórdia ela é sempre ressaltada, ou ela é de uma maneira tão notória devido à miséria, o sofrimento. E é Deus ainda, o Deus manifestando a sua compaixão, se compadecendo. E é por isso que o Salmo 103 vai dizer, ele se compadece de nós. Ele tem esse sentimento de piedade, de dó, de compaixão. Isso é que torna Deus ser o Deus admirável. Um Deus que é uma pessoa, um ser divino, que tem sentimentos, que manifesta isso a nós e que nós podemos não só saber, conhecer, mas nós podemos experimentar de uma maneira tão admirável. Israel experimentou. E Jeremias, mesmo sabendo que Deus iria cumprir aquilo que ele havia dito, caso eles não viessem a se arrepender, mas ele traz a sua memória. E essa é sempre o que nós devemos trazer à nossa memória, que a misericórdia do Senhor Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ele de eternidade a eternidade vai manifestar a nós sua misericórdia. Ele olhando para nós, se compadecendo. Mas nós vamos ver a misericórdia do Senhor Deus naquilo que eles poderiam, mesmo estando no cativeiro, eles poderiam pensar que a misericórdia está sendo demorada, ou parecia demorar. E eles poderiam, e de fato, dizer, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Zacarias, capítulo 1, 12. Ainda que aparentemente estivesse demorando, mas a misericórdia do Senhor Deus não falharia. Deus iria estender a sua misericórdia como ele estendeu, de modo tão admirável, né? Às vezes, neste contexto de isolamento da igreja, eu me lembro dos Salmos, Salmo 137, a situação tão lamentável de Israel. Não podiam mais reunir-se, não estavam mais no templo para cultuar, para adorar, não tinha mais o sacrifício. E o salmista vai dizer, aqueles que nos levaram cativos pedem para nós, cante as canções de Israel, as canções de júbilo, quando eles iam, os salmos de romagem, os salmos que eles iam quando iam para o templo, no dia do Senhor. Ele diz, como nós podemos cantar em terra estranha? Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, eles estavam sofrendo, eles estavam passando por dificuldades, mas ainda que a misericórdia parecesse demorada, Deus
não falharia em estender e não falhou em estender a sua misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor Deus é estendida à sua igreja no Novo Testamento. Ela é estendida porque agora a misericórdia de Deus, a igreja, melhor dizendo, ela é formada de judeus e de gentios, os quais se encontram na mesma condição espiritual, tanto judeus quanto gentios, ambos se encontram na mesma condição espiritual, lastimável, miserável, portanto, carecem da sua misericórdia. Isso para um judeu era tão difícil deles entenderem. E isso é tão difícil para alguns entenderem, a condição tão miserável em que nós nos encontramos. E por não compreendermos, às vezes, de uma maneira tão clara, é que nós não vemos, o homem não vê a sua desesperada necessidade de um Salvador. Ele não vê que somente um Deus misericordioso, estendendo a sua misericórdia a ele para tirá-lo desta condição tão miserável em que se encontra. Novo Testamento, a igreja não é mais formada de judeus, não é mais uma raça, mas ela é formada de judeus e de gentios. Primeiro, que se encontram na mesma condição. Todos estão na mesma condição espiritual, numa condição lastimável, numa condição de pecadores culpados. E tanto judeus quanto gentios são salvos unicamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Os judeus entenderam, compreenderam de uma maneira errada acerca da justificação. Pensavam, imaginavam, como talvez alguns ainda pensam na sua, digamos assim, imaginam que podem ou poderiam ser aceitos, justificados por algo que há neles ou que houvesse neles, ou por alguma coisa que pudesse fazer para Deus então justificar, aceitar. Era assim que os judeus viam. Uns viam o seguinte: nós somos povo separado. Deus fez um pacto, então não importa como nós venhamos viver. Deus, para eles, entendiam, Deus está obrigado a nos levar para o céu. Ou entendiam no sentido, nós somos aceitos, justificados, porque nós guardamos a lei. Nenhum dos dois. Eles eram tão pecadores quanto os gentios. Isto para eles era difícil de ouvir. Era difícil para eles ouvir isso. Miseráveis, culpados, pecadores, indignos. Eles poderiam dizer, nós não somos. Mas é quando tanto São Jesus, o Evangelho vem colocar o homem na mesma condição. Judeus, gentios, ricos, pobres, todos estão na mesma condição. Todos, portanto, precisam, necessitam, carecem da misericórdia. Um Deus que venha se compadecer, um Deus que possa se apiedar, um Deus que possa ter esta compaixão para com o pecador nesta condição. E nós vamos ver isso, a igreja, Deus manifestando a sua misericórdia. Por isso que Paulo vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A quem ele amou? Judeus e gentios. A quem ele estende sua misericórdia? A judeus e gentios. Ele vem estender porque todos estão na mesma condição. Todos estão na condição de culpados, miseráveis. A misericórdia de Deus, ela é estendida a pecadores que estão, portanto, numa condição lastimável, miserável. E é onde nós vamos ver o Senhor Deus querendo manifestar, estender a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor Deus. Quando nós olhamos para nós de uma maneira bem pessoal, nós vamos ver isso de uma maneira também tão admirável. Ele se compadecendo de nós. Ele olhando para nós. Nossa condição tão lastimável, tão decadente, tão sofrível, né? Aquilo que a queda causou, como eu falei, nós não conseguimos compreender com tanta clareza. Mas é somente quando Deus mesmo ilumina os nossos olhos para ver, né, a nossa condição de indigentes, de necessitados, carentes desesperadamente. Por isso que nós vamos ver que o Senhor Jesus
quando ele esteve aqui na terra, ele nunca rejeitou aqueles que vinham a ele suplicando o seu favor, sua misericórdia. Você não vai encontrar no Novo Testamento aqueles que vinham a ele implorando o seu favor, sua misericórdia. Ele se compadecia, ele estendia a sua graça, o seu favor. Mas você vai ver o Senhor Jesus rejeitando algumas pessoas, orgulhosos, soberbos, alguns que vinham a ele para questioná-lo, para arguí-lo. Estes voltavam envergonhados. Estes eram confrontados com seus pecados. Estes eram confrontados com o argumento que poderia convencê-los da dureza e da incredulidade dos seus corações. Mas nós nunca vamos ver o Senhor Jesus rejeitando aqueles que vinham a ele implorando, suplicando. Você não vai encontrar em nenhum texto onde você vai ver alguém vindo, tem misericórdia de mim, e ele dizendo não. Algumas vezes você vai ver como que ele fazendo uma objeção, mas é apenas para trazer algumas instruções tão admiráveis como daquela mulher cirofenícia. Ela vem implorar sua misericórdia. Ela vem ali e ele diz, não é bom dar aquilo que é dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher estava numa condição que ela via. E ela diz, mas eu não estou pedindo da comida dos filhos. Eu estou pedindo da migalha que cai da mesa e os cachorrinhos comem. Esta era a condição que ela se via. Pecadora, miserável. E a quem ele estende? A esta mulher. Mas você vai ver algumas vezes os fariseus soberbos no seu raciocínio, como se o Senhor Jesus não os conhecesse, questionando, quem é este? Será que ele não sabe que esta ou ele, aquele, é pecador? E algumas vezes ele trazendo instrução tão preciosas para revelar a incredulidade, a hipocrisia e a soberba. A misericórdia do Senhor Deus, ele concede aos que o buscam, aos que confessam, aos que vêm a ele, suplicando seu favor. Ele concede sua misericórdia aos que confessam e abandonam os seus pecados. Provérbios 28 diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia de Deus é estendida aos que veem sua condição, veem seus pecados e vêm a Ele suplicando, confessando os seus pecados e abandonando. Ele manifesta a sua misericórdia aos que o temem, aos que andam em conformidade com o seu evangelho. E aí você vai ver Salmo 103, versículo de número 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A misericórdia do Senhor para aqueles que o temem, para aqueles que têm respeito, amam, temem ao seu santo nome. O crente deve sempre ter na sua mente que a causa da sua redenção, da sua salvação foi a sua misericórdia. Devemos sempre trazer à nossa memória, foi Deus olhando para mim, olhando para você e vendo a minha condição tão lastimável, tão miserável. E Ele mesmo consegue dimensionar, ver de uma maneira tão perfeita esta condição. E Ele olhando para mim, para você, Ele quis se compadecer. Ele se apiedou de mim e de você. E Ele estendeu o seu favor de uma maneira que veio nos tirar desta condição, ou de uma maneira que Ele veio aliviar, ou Ele alivia o nosso sofrimento, Ele alivia as nossas dores. O convite do Evangelho sempre é o convite para a misericórdia. Enquanto o homem tem vida, a misericórdia do Senhor permanece. Mas também nós devemos sempre trazer à nossa memória aquilo que Jeremias tinha na sua mente. Quero trazer à memória que a causa, a razão de nós não sermos consumidos é que a misericórdia do Senhor Deus se renova toda manhã, todos os dias.
Pense nisso. Um Deus que, dia por dia, Ele continua se compadecendo das suas criaturas. Ele continua tendo este sentimento de dó, de piedade, de se afeiçoar por causa desta tão lastimável condição em que o pecado trouxe sobre nós, o que o pecado causou em nós. E se Ele não tivesse de nós misericórdia, nós iríamos permanecer numa condição tão deplorável, tão lastimável e de um sofrimento sem alívio, sem a sua afeição. O outro atributo do Senhor Deus é sobre a longanimidade. Deus é misericordioso, mas Deus também ele é longânimo, né? Ele é paciente. E este é um outro atributo que é onde o amor de Deus é manifestado. O Salmo 103, ele fala sobre isso. Ele vem dizer, versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, o outro atributo de Deus, decorrente do seu amor, é a longanimidade, ou a paciência, ou a tolerância do Senhor Deus. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande misericórdia em verdade. Salmo 86, 15. Romanos 15, 5. Deus é chamado de Deus da paciência. Meus irmãos, este é um atributo, né? Decorrente do amor do Senhor Deus. É uma manifestação do amor de Deus. O que é longanimidade? Que atributo é este que diz que Deus é longânimo, que Deus é paciente, naquilo que ele vai dizer, que Deus é tolerante, que ele manifesta este seu atributo. Significa que Deus é paciente para com os homens na sua condição de pecadores culpados. Significa a longanimidade de Deus é a manifestação do seu amor para com o homem culpado e merecedor de condenação. É o que nós poderíamos dizer, é a lentidão de Deus em manifestar a sua ira. O que é a paciência? O que é a longanimidade? Deus é longânimo. É que ele é lento, ele não trata de imediato com as nossas transgressões, com as nossas culpas. Ele não trata de imediato nos condenando. Ele tolera, ele é paciente. Ele tem em si mesmo o poder, a capacidade de suportar a sua justiça, a sua ira, sem condenar ou sem punir ou sem exercer a sua ira e a sua justiça imediatamente. Ele retém a sua ira, ele não a manifesta assim que o homem peca. Só para entender, o que é longanimidade? Deus, ele é longânimo. Ele em si mesmo tem esta capacidade, esta lentidão em manifestar a sua ira. É o que nós podemos dizer, o seu imenso poder, que só ele tem, de reter a manifestação da sua ira, da sua justiça, quando o homem peca. E isso, um teólogo chamado A.W. Pink, ele diz o seguinte sobre este atributo de Deus, sobre a longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus. Ele usa aqui o termo paciência, que é o mesmo, paciência, tolerância, longanimidade, longânimo, são palavras sinônimas que tratam deste mesmo atributo. A.W. Pink diz o seguinte, a paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem vingar-se imediatamente. É Deus que tem esta capacidade em si de suportar, de tolerar grandes ofensas, o pecado do homem,
a ofensa do homem, a desobediência, a sua ingratidão, sem vingar-se imediatamente. Ele tem esta capacidade, por isso que é paciente, ele é paciente. Ele é longânimo, ele tem um longo ânimo. Ele em si tem esta capacidade de suportar a sua ira, a sua justiça, de não executá-la imediatamente que o homem peca. Imagine, se ele não fosse paciente, se ele não fosse longânimo, assim que o homem pecasse, a sua justiça, a sua ira seria satisfeita. Mas ele consegue, ele em si mesmo tem esta capacidade de tolerar, de suportar o pecado. Se não fosse esse atributo, Deus não toleraria nenhuma forma de pecado e sua justiça sempre seria vingada ou sempre sua justiça seria executada imediatamente quando este viesse a pecar. Mas Deus, ele tolera, ele suporta. E esta é uma manifestação do amor de Deus. Deus é amor e seu amor é manifesto, é revelado a nós na sua longanimidade. Ele é longânimo. Ele em si mesmo, como ser, uma pessoa, ele tem o poder de tolerar, de reter a sua ira, a sua justiça e não executá-la imediatamente quando este peca. Como eu falei, se não fosse esse atributo, Deus não toleraria nenhuma forma de pecado e a sua justiça sempre seria manifestada imediatamente contra o homem culpado. Deus tem essa espantosa capacidade de tolerar a pecaminosidade, a impiedade dos homens. Deus tem às vezes nós ficamos, e penso que os irmãos, a gente sabe muito bem disso, né? Como nós não somos pacientes, como nós não somos tolerantes. E às vezes, se fosse dado a nós, se nós fosse dado a capacidade de agir com justiça, nós jamais seríamos tolerantes. Nós iríamos perder e executar a justiça. Mas Deus, ele tem esta capacidade em si tão admirável. Ele tem o poder em si de reter, de prolongar a sua ira, a sua justiça e não executá-la imediatamente que o homem peque. Deus tem essa espantosa capacidade de suportar, mesmo o homem ofendendo, mesmo os homens desprezando a Deus, quebrando os seus mandamentos, zombando, ele tem em si, ele é longânimo, ele é paciente, ele estende a sua paciência, a sua longanimidade. A palavra longanimidade significa longânimo, de longo ânimo. Deus tem esta capacidade de controlar por muito tempo a manifestação da sua ira e indignação sobre pecadores culpados e merecedores de condenação eterna. Ele tem esta capacidade de controlar por muito tempo a manifestação. Ele tem, né? Quando alguns vão questionar Pedro, ainda tarda a sua promessa. É assim que alguns pensam, mas desde que nós nascemos, nós ouvimos dos nossos pais que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. E aí eles dizem, será que isto é verdade? O que é que Pedro vai dizer? Ainda não voltou porque Deus é longânimo, para a fim de que os eleitos venham ser salvos. É a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus, é esta capacidade que Ele tem em si mesmo de suportar por um tempo prolongado, o tempo dele, as ofensas, as transgressões, sem punir ou sem executar de imediato a sua justiça. Não estou dizendo que a ira de Deus não se manifesta, sim. A Bíblia fala sobre a ira de Deus se manifesta nos céus sobre todos os homens por causa da impiedade, né? Mas não significa também dizer que Deus não trata com o pecado do homem
naquilo de uma maneira, em alguns casos, mas ele em si mesmo, ele tem esta capacidade, ele é longânimo, ele é o Deus que tem em si a paciência de suportar, de não executar de imediato a sua justiça, a sua ira. A ideia é de tolerância. Eu quero ler 2 textos, né? Romanos 2,4. Romanos 2,4 e 3,25. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Aqui Paulo está falando sobre esta longanimidade do Senhor Deus. Ele diz, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância. Deus tolerante, um Deus longânimo. Ainda em Romanos 3,25, e o verso é uma referência à morte expiatória de Cristo como propiciação mediante a fé e como propósito de manifestar a justiça de Deus por haver ele, como aqui o apóstolo Paulo vai dizer no 3,25, vai dizer a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé para a manifestação da sua ira, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A tolerância de Deus permitiu que os crentes da antiga aliança fossem justificados com base no sacrifício futuro de Cristo. A longanimidade, paciência, tolerância de Deus se revela de modo muito real nas Escrituras para com a raça humana. Nós vamos ver isso de uma maneira tão admirável. Quando nós vamos ver sobre Adão e Eva, né? Nós vamos ver Deus sendo tolerante, paciente. Quando eles pecaram, poderiam ter sido objetos imediatos da justiça de Deus. Poderiam ter imediatamente sido condenados à morte. Mas nós não vamos ver isso. Nós vamos ver Deus sendo paciente, tolerante. Eles foram expulsos do jardim para que eles não viessem a comer da árvore da vida e esse estado de pecado se perpetuasse. Entretanto, eles puderam gerar filhos, eles puderam ainda viver e gerar filhos e filhas para que por meio deles viesse quem? O Redentor, o Messias, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas Deus tem sido longânimo para com a raça humana durante toda a sua história. Quando nós vamos olhar para a história da humanidade, nós vamos ver este atributo de Deus sendo destacado. Um Deus longânimo, paciente. Um Deus que tem estendido a sua tolerância. Um Deus que tem sido longo em suportar as afrontas, as blasfêmias, as oposições dos homens contra o Senhor Deus. E aí a gente pode trazer de uma maneira, aplicar ou trazer para nós, para os nossos dias. Se Deus tem sido tolerante durante toda a história, mas os nossos dias são os dias onde nós podemos ver Deus sendo tão tolerante, tão paciente. Entenda bem, meus irmãos, que sempre que há impiedade, a depravação também ela aumenta. Sempre que a impiedade aumenta, sempre a degradação ela vai aumentar. E aí nós vamos ver Deus sendo paciente para com os homens, para com a humanidade dos nossos dias. Mesmo eles escarnecendo de Deus, blasfemando de Deus, desprezando os seus mandamentos, os seus preceitos, desafiando abertamente ao Senhor Deus, nós vamos ver o Senhor suportando
tolerando pacientemente e ainda lhe concedendo oportunidade de arrependimento para com o homem. É Deus sendo paciente, Deus mostrando e não executando de imediato a sua justiça, a sua ira. Isso nós podemos ver também com as nossas vidas, como Deus foi tolerante para conosco. Quando nós estudamos, meus irmãos, esses atributos de Deus, é bom nós fazermos sempre uma avaliação, digamos assim, também antes da conversão. Nós vivíamos longe de Deus. Nós vivíamos sem Deus neste mundo. Nós vivíamos desobedecendo os seus mandamentos, seus preceitos. E como Ele foi longânimo, paciente. Como a sua paciência em tolerar, em suportar nossas ofensas, nossos pecados, nossas transgressões. Se Ele não fosse longânimo, Ele há muito tempo já teria tratado de uma maneira justa, reta, executando a sua justiça. Mas Ele foi longânimo e paciente para conosco, até que um dia, pela sua graça, Ele nos alcançou. E nós podemos olhar para trás ainda na nossa conversão e dizer: Deus foi muito paciente, Deus foi longânimo para comigo, Ele suportou, tolerou minhas ofensas, minhas transgressões e não me tratou consoante as minhas iniquidades. Quis Ele ser misericordioso e, nesse sentido, ser tolerante. Mas ainda, ou melhor, Ele ainda é tolerante para conosco, sendo nós crentes. Quando nós olhamos para as nossas fraquezas, para nossas desobediências, ingratidão, nós podemos dizer, de fato, nós não somos mais o mesmo que éramos outrora. Mas é verdade, nós ainda continuamos pecadores, ainda temos falhas, ainda temos imperfeições. Nós, por um lado, continuamos pecadores ainda, mas também, por outro lado, nós vamos ver que Deus continua sendo longânimo. Ele continua sendo paciente para com as nossas fraquezas. Ele continua sendo tolerante para com os nossos pecados, nossa ingratidão, nossa murmuração. Quantas vezes nós não reclamamos, nós não murmuramos, e Deus continua sendo um Deus assaz benigno, paciente, longânimo, e Ele continua manifestando esta paciência para conosco. Isso nós vamos ver tanto a misericórdia de Deus, quanto a longanimidade de Deus para com o povo de Israel lá no deserto. Ingratos, incrédulos, e Deus sendo paciente, tolerando. Lembram quando o Senhor Deus diz que vai acabar, Moisés vai lá e suplica, ora, e ele vê esse atributo de Deus, um Deus longânimo, um Deus paciente, um Deus que tem em si esta capacidade, este poder de suportar com paciência, tolerando o pecado e as ofensas e as transgressões dos homens. Ele manifesta o seu amor neste seu atributo. Quero trazer algumas aplicações. Primeira aplicação sobre a misericórdia de Deus. Todos os 12 atributos nós podemos aplicar para a nossa vida. E a primeira aplicação se refere à sua misericórdia. A misericórdia de Deus deve nos conduzir à gratidão ao invés de murmuração. Nós devemos sempre ser gratos a Deus. E a sua misericórdia deve nos conduzir à gratidão e não à murmuração. Eu citei aqui o povo de Israel, como eles deveriam ser gratos. Mas o que é que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram. De tudo eles reclamavam, de tudo eles murmuravam. E eles não conseguiam ver um Deus misericordioso, cheio de compaixão, os havia tirado do Egito. Deus tinha agido de uma maneira mostrando a sua mão tão poderosa. E eles, ao enfrentar as primeiras dificuldades, começaram a murmurar contra esse Deus. Um Deus que estava usando de misericórdia para com eles. Meus irmãos, a misericórdia de Deus deve nos conduzir à gratidão,
sempre sermos gratos, ao invés de murmuração. Mas a misericórdia de Deus deve nos conduzir a sermos misericordiosos para com os outros. Mateus vai dizer sobre isso, as bem-aventuranças tratam sobre isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este atributo deve nos conduzir a olhar para a necessidade, para a miséria dos outros e se compadecer. Assim como Deus se compadeceu de nós, assim como Deus olhou para nós e viu a nossa miséria, então agora o Senhor Jesus diz, sede misericordiosos, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles e somente eles alcançarão misericórdia. Mas nós só vamos ser misericordiosos à medida que nós compreendemos e entendemos que Deus foi misericordioso conosco, que Deus agiu de misericórdia para conosco. E vocês sabem que o Senhor Jesus deu uma ilustração tão clara sobre isso quando ele colocou ou contou a parábola do credor incompassivo. Eu quero ler, por favor, Mateus capítulo 18, na verdade é do versículo 23 ao 35, mas eu quero ler o versículo 27, 33 e 35. Mateus capítulo 18. E aqui é o ensino tão claro como nós devemos ser misericordiosos para com os outros. Mateus 18, 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. O versículo de número 33 a 35. Então o seu senhor chamando, aí é o seu conservo, aí, versículo 32. Então o seu senhor chamando disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo vos perdoardes cada um ao seu irmão. Aqui está, é a parábola do credor incompassivo. Ele foi ali, a sua misericórdia foi estendida. Em vez de ele estender misericórdia para o que devia, agiu com rigor. E aqui nós podemos aprender que nós devemos ser misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançam a misericórdia. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus, numa vez estando na casa de um homem chamado Simão, uma mulher chegou e se derramou aos pés do Senhor Jesus Cristo, quebrando um vidro de perfume caríssimo. E aí o Senhor Jesus, sabendo o pensamento daquele fariseu que havia convidado, ele então conta uma parábola. E ele diz para ele o seguinte, e eu vou aqui trazer uma linguagem para a gente entender melhor. Havia um homem que devia, só para a gente entender, 5.000 reais. E outro que devia 500 reais. O Senhor perdoa a ambos. O que devia 500 e o que devia 50. E ele pergunta então para aquele homem, qual dos dois amará mais? Aquele homem responde, o que devia 5.000. E aí o Senhor Jesus diz, respondeste bem. O que o Senhor Jesus está dizendo? Você respondeu de acordo com o que você pensa. Qual era o pensamento dele em relação àquela mulher? Quem mais pecou, mais vai amar. Quem mais pecou, mais vai ser alvo da misericórdia, ou ele vai entender melhor. Mas, quando nós vamos ver, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, ambos eram para amar. Ambos, quem devia 5.000 e quem deve 500, não tem condições de pagar. Se não pagou é porque não tinha condições. E ambos foram perdoados. Ambos foram alvos da misericórdia. Ambos, portanto, deveriam amar. Quanto maior e melhor for a nossa compreensão da misericórdia de Deus, mais também nós vamos ver a nossa culpa, a nossa condição, e mais nós vamos amar ao nosso Deus.
E da mesma maneira nós vamos estender misericórdia para com aqueles que precisam ou daqueles que estão no estado miserável e lastimável. Mas a misericórdia de Deus é o encorajamento para nós quanto ao evangelismo. Nós, quando vemos este atributo, a misericórdia de Deus para conosco deve também nos incentivar, nos encorajar a falar do Evangelho para outros, porque nós vamos ver que nós estávamos nesta condição miserável e Deus se compadeceu de nós. E agora nós podemos olhar para outras pessoas que estão nesta mesma condição que nós estávamos antes. E nós podemos então ir a ela, ver a sua miséria e aí então estender a ela o Evangelho da graça, para que da mesma maneira que Deus um dia nos alcançou e estendeu sua misericórdia a nós, Ele possa estender a sua misericórdia àqueles que estão sem Cristo neste mundo, que estão sem Deus, sem esperança, caminhando a passos largos para a condenação eterna. E nós podemos, pela misericórdia de Deus, olhar para eles e se compadecer e estender o seu favor a eles. Mas nós também temos algumas aplicações quanto ao atributo da longanimidade. Nós devemos ser também conhecidos por sermos longânimos, termos um longo ânimo, uma capacidade de suportar ofensas, de reprimir a ira e de ter esta capacidade de não ter retaliação, de nos vingar ou de agir de uma maneira irada, mas de reprimir ou de ter esta capacidade de suportar. Nós, não sei se os irmãos conhecem esta expressão, pavio curto, né? Alguém que não tolera nada, o pavio é curto, logo explode, logo se vinga, logo fala. Deus nos dê a graça de sermos pacientes, longânimo, né? Para com aqueles que nos ofendem, para com aqueles que nos distratam, e nós possamos ter esta capacidade de suportar, tolerar ofensas. Mas a longanimidade, ela é um fruto do Espírito. Paulo fala sobre isso, né? O fruto do Espírito é longanimidade. Então, Deus nos dê também este fruto do Espírito na nossa vida, que nós venhamos ser longânimo, termos esta capacidade de suportar, de termos o longo ânimo, né? Não sei se essa ilustração seria muito clara, mas eu penso que às vezes nós sabemos que os carros têm amortecedores, eles suportam, né? Então eles têm essa capacidade de suportar pressão, de suportar um peso. Da mesma forma nós deveríamos também, meus irmãos, ter esta capacidade de suportar quando alguém nos ofende, quando alguém nos distrata, quando alguém vem contra nós, e nós possamos ser tolerantes, pacientes, da mesma maneira que Deus é tolerante para conosco, da mesma maneira como Deus suporta. Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos conhecidos por sermos longânimo e podermos então evidenciar na nossa vida este atributo ou este fruto do Espírito que é a longanimidade. E a longanimidade é a marca do amor genuíno. Lembra quando Paulo fala sobre amor lá em Coríntios 13? O que é que ele diz sobre o amor? O amor é paciente. O amor é paciente. O amor suporta. Então Deus nos dê a esta marca do seu amor, do amor genuíno, que é a paciência, que é a longanimidade. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos longânimos, sermos conhecidos por sermos pessoas pacientes, longânimas, e não aqueles que perdem estribeira, ou que têm pavio curto, que não toleram nada, que não suportam nada. Nós vamos ver como Cristo suporta, como Deus suporta. Mesmo nós sendo crentes, meus irmãos, Deus tem sido tão longânimo, tão paciente. E aquilo que o salmista vem dizer, Ele não tem nos tratado consoante o quê? As nossas iniquidades. Ele não tem nos tratado. Ele não tem agido de uma maneira imediata, punindo, mas Ele tem, mesmo nas nossas fraquezas, Ele tem suportado, tem sido paciente para que a obra da santificação, a obra
de formar em nós o caráter de Cristo, seja completa, seja realizada em nós. E isto é evidenciado nestes atributos, ou a nós, nessas manifestações de amor, de misericórdia e de longanimidade. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez ouvimos da Tua palavra, ouvimos das Tuas verdades reveladas a nós nas Escrituras, ouvimos acerca deste atributo que pertence a Ti, que o Senhor tem, o amor, que tem características bem distintas, que tem características bem específicas que se referem ao Teu ser, à Tua pessoa. O Teu amor, ele é soberano, infinito, eterno, imutável, mas o Teu amor se manifesta em bondade, em benignidade, misericórdia, a manifestação do Teu amor em se compadecer, em ter dó da condição tão miserável, tão lastimável, a qual nós nos encontrávamos sem Cristo, a qual toda a raça humana se encontra por causa da queda, e assim o Senhor tem este sentimento de se compadecer, de estender a sua compaixão para com o homem caído, pecador. Mas também o Senhor tem sido um Deus tão paciente, tão longânimo, e tem suportado ofensas, transgressões, aquilo que homens têm quebrado dos teus mandamentos, dos teus preceitos, e abertamente se opõe ao Senhor. O Senhor tem sido tão paciente, tão longânimo, e sabemos que esta é uma capacidade a qual o Senhor mesmo tem de poder tolerar, suportar a ira e a tua justiça, e não tratando de modo imediato quanto à justiça, mas tolerando a fim de que os homens possam chegar ao conhecimento da tua verdade, ao arrependimento e levar a fé em Cristo Jesus. Nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido tão longânimo e paciente para conosco. O Senhor não tem tratado conosco consoante as nossas iniquidades, mas o Senhor tem sido tão paciente com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas. Pedimos, ó Deus, a Tua graça para conosco, para que sejamos também longânimos, pacientes para com os outros, pacientes para com as fraquezas, as dificuldades dos outros, mas também auxilia-nos, ó Deus, dá-nos a graça de sermos misericordiosos, de olharmos com compaixão para o sofrimento do nosso próximo, para aqueles que passam por dores, aflições, dificuldades. Nos dá este sentimento de compaixão, de afeição, de ver a dor, o sofrimento e de, portanto, se compadecer em favor daqueles que estão na mesma condição, sejam este sofrimento físico ou sejam estes sofrimentos decorrentes da miséria do pecado, da culpa e da condenação que está para o homem sem Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar deste Evangelho, olhando para o homem, para os homens, para os pecadores, com compaixão, e assim estendendo, Senhor Deus, o Evangelho, anunciando este Evangelho a todos aqueles os quais o Senhor tem permitido a nós termos a oportunidade de convivermos e de falarmos de Cristo. Sê conosco neste dia, nos guarda, nos abençoe, nesses dias de pandemia. Suplicamos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, o Senhor olhe para nós se compadecendo desta situação tão lastimável, que isso é por causa da queda, veio sofrimento, veio doenças, enfermidades. Olhe com compaixão, Senhor Deus, estenda o teu favor, estenda a sua misericórdia e possa o Senhor aliviar as dores, possa o Senhor curar e agir de uma maneira que tudo seja para a glória e para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.